Hoje a igreja celebra a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Ele é também chamado de Levi nas listas com os nomes dos 12 apóstolos. Às vezes, esse é o nome com que ele é chamado. E a vocação de Mateus coincide com a sua conversão. Ele era cobrador de impostos, portanto, um pecador público, um publicano. E ele está sentado na coletoria de impostos quando Jesus lhe diz: vem e segue-me. Portanto, a sua conversão e a sua vocação acontecem no mesmo momento. Jesus o chama a uma vida nova para constituí-lo seu mensageiro, para constituí-lo seu apóstolo. Provavelmente o Evangelho de São Mateus foi o primeiro a ser escrito, embora hoje haja uma controvérsia entre os exegetas se foi o Evangelho de São Mateus ou se foi o Evangelho de São Marcos. Mas, tradicionalmente, se considera que o primeiro a escrever foi São Mateus, e por isso também, na Bíblia, o Evangelho de São Mateus aparece primeiro, também porque é um evangelho mais completo. Talvez até São Mateus, que era cobrador de impostos e, portanto, um dos poucos, se não o único dos apóstolos, que sabia escrever, tomava notas daquilo que Jesus dizia. E depois foi elaborando o seu evangelho. Mas é sempre importante lembrar que os evangelhos, antes de serem escritos, foram pregados. O evangelho não é uma biografia de Jesus. O evangelho é um anúncio, é uma pregação. Os apóstolos foram enviados por Jesus para pregarem o evangelho. Escrever o evangelho, claro que São Mateus foi inspirado pelo Espírito Santo para fazê-lo, mas o evangelho é, antes de tudo, anunciado pela igreja, pelos apóstolos, pelos seus sucessores. O lema do Papa Francisco é tirado de uma homilia de São Beda Venerável a respeito da conversão de São Mateus, que diz: olhando com misericórdia, escolheu-o. E nós vemos que depois, quando Jesus está em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Ou seja, ao se aproximar de Mateus, ao chamá-lo, Jesus dá aos outros cobradores de impostos e pecadores confiança de poderem se aproximar dele também. Com os mestres dos fariseus não era assim. Eles não se relacionavam, não se aproximavam daqueles que eram considerados pecadores. Ao se aproximar de São Mateus e chamá-lo, Jesus atrai os outros.
e, portanto, usa de uma pedagogia para atrair aqueles que estavam afastados. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O grupo formado por Jesus, o grupo dos 12, é bastante eclético, bastante variado, a gente de todo tipo, inclusive um cobrador de impostos. E isso para nos dizer que todos são chamados, aquilo que dizia a segunda leitura de domingo passado. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. A nossa fé é apostólica e é católica, universal. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Todas as pessoas são chamadas a fazerem parte do povo de Deus, da família de Deus. Por isso, nós podemos com confiança, embora sejamos pecadores, nos aproximar do trono da graça de Deus para alcançarmos misericórdia. O Evangelho de São Mateus tem essa característica de mostrar o tempo todo que Jesus está fundando o novo povo de Deus, que Jesus é o novo Moisés. São Mateus escreveu esse evangelho para cristãos judeus, provenientes do judaísmo. E ele mostra então que a igreja é o novo Israel. A igreja é o novo povo de Deus. Peçamos a Deus por intercessão de São Mateus, que nós também com confiança possamos nos levantar e seguir Jesus. Que a salvação também entre na nossa casa, assim como também o cobrador de impostos Zaqueu, que talvez tenha ouvido dizer que Jesus chamou um cobrador de impostos para ser seu discípulo e tenha se sentido confiante de ir até Jesus. Também nós temos a confiança de ir até Ele. Amém.